Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo este vídeo. Muito bem-vindo aqui ao canal No Exílio. É uma honra tê-lo aqui conosco. Eu tenho seguido uma linha aqui neste canal de comentar sobre alguns assuntos, alguns fatos, depois deles ocorrido. Até para esperar que as informações sejam bem dissecadas, né? Para que eu tenha um tempo legal para trabalhar e poder vir aqui gravar um vídeo, né? E poder falar com um pouquinho de propriedade. Nas semanas passadas, né, nós tivemos aí a decorrência do debate entre o Nando Moura e o Arthur Duval, um debate que representa o pensamento atual, né, principalmente entre nós jovens, mais ou menos da faixa etária de idade entre o Arthur e o Nando, que é aí por volta dos 30, 35 anos, né? É uma garotada nova aí, eu tô com 27 anos, ainda tô chegando ainda na casa dos 30. Então eu meio que estou englobado ainda dentro desse espectro, né? E eu gostaria até de ter feito esse vídeo antes, mas eu acho que esse é o melhor momento, já que as coisas se acalmaram, todos puderam falar do debate, tanto o Nando quanto o Arthur. Outras pessoas também comentaram, Paula Marisa, o próprio pessoal do Terça Livre, o Alan parece que chegou também a comentar, né? Não lembro se mais alguém se posicionou. E teve impressões aí também do Lilo, do ClickTime, se não me engano. Então, assim, creio que esse assunto já foi bem dissecado, mas ainda eu gostaria de fazer algumas impressões porque ele foi um debate importante, fugiu em alguns determinados momentos do tema central, né, que era as eleições de 2018, mas mesmo assim é um debate importantíssimo e atingiu uma marca expressiva de mais de 1 milhão de visualizações, né? Então, eu gostaria de secar aqui junto com vocês cada tema e eu vou separar este vídeo em 4 partes, né? Algumas pessoas podem falar, pô, mas já passou, cara, vai fazer vídeo ainda de algo que já... Exatamente por isso que eu vou fazer, né? Aproveitar que as coisas já se acalmaram e destacar as coisas importantes e as coisas negativas também do debate, porque como esse canal aqui é meu, né? Eu pedi licença para vocês e eu vou fazer um pouquinho do que eu gosto, que é dar as minhas impressões sobre as coisas que eu acompanho, tornando o canal por enquanto mais com a exposição de vlog. Bom, algumas das perguntas que nós podemos nos fazer, né, sobre o debate, eu consegui elencar aqui 3. Primeiro, o debate foi sobre o tema, sobre o eixo central, eleições 2018? A resposta é não. O debate ele percorreu coisas pessoais, né? Algumas pessoas podem falar, mas teve perguntas também de cunho moral. Isso entra em questões de eleitorais? Claro que entra, né? É importante você conhecer a pessoa que você vai depositar sua confiança ali no voto, né? É importante você conhecê-la 100%, né? Você ter uma boa impressão mesmo do candidato, saber de fato o que você está fazendo. A segunda pergunta, o debate foi bom? O debate foi maravilhoso, guardado as proporções, né? Valeu todo o investimento e sacrifício que o Nando Moura fez, né? Tem alguns pontos, sim, de críticas a destacar que não foram tão positivas, mas, a grosso modo, o debate foi maravilhoso. Uma das perguntas mais importantes que eu fiquei me fazendo quando o debate acabou, e isso não ficou claro para mim, tá? Alguma outra pessoa pode entender de outra maneira, mas para mim não ficou claro. Se o Arthur Duval for eleito, angariando votos da área da ala liberal e até mesmo de conservadores, né? O Arthur Duval vai ou não votar em projetos de leis favoráveis à liberação do aborto? Porque em determinado momento do debate, ele se concentrou muito nessa questão do aborto. E ela é sim importante, mas também não deveria ter sido a única coisa, ou melhor, não deveria ter dado tanto foco, né? E essa pergunta que eu acabei de fazer poderia se encaixar para a questão das drogas, né? Para a questão do Estado, o Estado mínimo ou o Estado ausente. Vai ter um consenso, um equilíbrio entre isso? Qual que é as ideias do Arthur? Porque uma das coisas que o Nando destaca muito bem, e aqui no decorrer do que eu for fazer aqui em relação às perguntas e às respostas de cada um, é importante a gente saber aquilo tudo que o Arthur desconhece. Essa é a maior preocupação. O Nando expôs isso muito bem.
que nós devemos ter. Não é com o que o Arthur acredita, com o que o Arthur defende, mesmo que seja coisas que nós não concordemos, como por exemplo liberação das drogas, liberação de assassinato de crianças ainda no ventre de suas mães e outras coisas aí que para nós são contraditórias. O que o Arthur desconhece é mais importante. Bom, o debate então ele tem ali o seu início a partir dos 4 minutos e 37. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição os tempos certinho de cada pergunta, de cada resposta. Vou deixar aqui e eu posso até deixar lá no comentário no vídeo do debate no canal do Nando Moura, né? Vocês cliquem lá na parte dos comentários, selecione ver primeiro os comentários mais recentes, vai estar lá embaixo no comentário. E aí vocês vão curtindo para que ele tenha uma relevância e para que outras pessoas consigam acessar de maneira mais fácil ali os momentos certos das perguntas e respostas, para que tirem as suas dúvidas e não precisem confiar aqui no meu jogo. Então, a partir dos 4 minutos e 37, tem a primeira pergunta do Arthur para o Nando sobre a questão da Previdência Social, que também ficou numa espiral, indo e voltando vários momentos do debate, né? Esse início desse debate sobre a Previdência foi lá em janeiro de 2017, quando o Arthur recebeu até o apelido de Zaz do Nando. E aí ele traz dados interessantes que precisam ser constatados se é a realidade mesmo sobre a Previdência, mas não pôde aprofundar pelas limitações de tempo do debate. E aí ele comenta sobre a reforma do debate do Temer, né? Mas ele apresenta os quesitos, né, que são 5, apresentado pelo MBL em relação à Previdência, que é corte de privilégios, que a Previdência, né, proposta não seja deficitária, porque isso também não adianta, que não aumente impostos, que não desempare quem já está beneficiado e que não seja compulsória. Isso segundo ele, segundo o que ele está falando. Para o Nando era uma outra visão. E aí ele pergunta, né, para o Nando qual que seria então uma previsão correta, né, uma mais bem elaborada que ele trouxesse que ele iria defender. A resposta do Nando foi que a proposta do MBL poderia gerar um caos, né? Até mesmo a questão de fazer um corte do funcionalismo público em 50%, que parece que é o que estava proposto na ideia da Previdência do MBL. Isso poderia gerar sim um caos. Mesmo que a gente concorde que o Estado precisa ser desinchado, essas coisas precisam ser feitas de maneira gradativa, porque se você fizer isso de uma maneira para outra, vai prejudicar o funcionalismo público, vai prejudicar essa massa brasileira que que acaba vivendo, né, às custas do Estado. Então muitas pessoas irão sofrer com isso e essa questão precisa ser feita de maneira gradativa. Até mesmo migrar de uma previdência atual para a previdência privada. E aí ele comenta que aceitaria apoiar se o Arthur não se candidatasse, algo que aparentemente veio a acontecer, né? Pois eles divergem de questões morais. E aí ele comenta também que no Brasil é preocupante essa questão econômica, né? Que as pessoas colocam à frente até mesmo da própria existência. Existem coisas mais importantes. E aí a segunda pergunta, ela já vai ali a partir dos 11 minutos e 25, sobre a questão do Flávio Rocha, que foi interessantíssima, né? A colocação do Nando perguntando para o Arthur. Ele pergunta se esse pré-candidato será a referência, né, do MBL, porque ele é do partido ali do Edir Macedo, PRB. Isso não quer dizer muita coisa, é verdade. O Bolsonaro está ligado e esteve ligado, por exemplo, àquele partido progressista também. Está ligado agora a um partido com uma pessoa também suspeita. Então, assim, isso não quer dizer muita coisa. E aí ele comenta sobre o artigo do ILISP, né, o empréstimo de mais de 1 bilhão que o Flávio Rocha captou pelo BNDES, que ele é um dos campeões nacionais e que financiou vários partidos de esquerda, como Partido Popular Socialista, PT, PMDB, Rocha Loures, perdão, Henrique Eduardo Alves, que está preso na Lava Jato, Sebastião Almeida, que é do PT, Arlindo Schneider, que também é do PT, entre outros. Aí a reportagem da Isto É também alega que quando Flávio Rocha estava na França, ele fez questão de ir lá votar na Dilma, né, PT, e o voto fora do Brasil não é obrigatório. Participou também de casamento do Romero Jucá, né, um comunista safado que aí tenta a todo momento fazer ligações com a China. Inclusive esteve lá no convento lá nacional lá do Partido Comunista Chinês, os encontros anuais que eles fazem.
O Infomoney, agora, recente, né? Porque pode alegar que todas essas questões levantadas anteriormente são antigas. O próprio Jair Bolsonaro mudou de postura. Mas olha só, dia 7 de maio deste ano, recente, ele diz que não é apologista de Estado mínimo. Então, esse é o liberal que o MBL vai se propor a defender. Sendo que o próprio Jair Bolsonaro tem uma pauta mais próxima da ideia de liberalismo que eles defendem. Aí a resposta né, ele volta na questão ainda da Previdência, comenta ali que todo liberal é conservador. Isso aqui é um pouco conflitante, né? Porque o movimento liberal ele surge, na verdade, como uma crítica ao conservadorismo, e isso resulta também no advento do próprio comunismo, que o comunismo surge como uma crítica também ao liberalismo, surge como uma crítica à Revolução Industrial e por aí vai. Então, assim, na verdade, questão de etimologia, né, questão temporal, o liberalismo ele surge para combater o conservadorismo que defendia, né, a monarquia, que defendia as constituições parlamentares, parlamentaristas, né? E o liberalismo ele surge para, entre aspas, trazer todo o poder para o povo e ter toda essa questão de liberdade, que na verdade no fim das contas trouxe somente a Revolução Francesa, que saiu decapitando bastante pessoas, né? Civis, pessoas ligadas ao clérigo e pessoas também dentro da monarquia. Então, é questionável essa posição do Arthur de que todo liberal é conservador. Hoje, atualmente, né, com as mudanças e as nuances, né, dos períodos, e por isso que muitas vezes as pessoas colocam de maneira correta o liberalismo também dentro de uma ideologia, porque ela acabou sofrendo mutações ao longo do período, né, sofrendo mutações de definição. Hoje, sim, um liberal ele tem muito uma postura conservadora, né? Antigamente não era bem assim, ele se opunha, na verdade, às coisas imutáveis, né? As coisas que não, o estado de coisas, né? Então isso é bem complicado de se tratar até mesmo nesse vídeo aqui, eu não vou delongar porque é uma questão bem mais complexa do que eu ficar expondo aqui de maneira aberta, né? De maneira solta. E aí ele comenta que o Flávio Rocha pegou um empréstimo, pagou e deu lucro, né? E isso é correto, o próprio Arthur fez isso, pegou ali em torno de 40 mil para fazer a reforma do posto de gasolina dele. Eu ainda continuo achando isso questionável, porque a gente sabe que não é tão fácil assim para as pessoas que realmente precisam do BNDES. Eu tenho certeza que o Arthur Duval deve ter tido muita dificuldade para conseguir também. Ele até comenta lá sobre uma entrevista com o ex-presidente do BNDES, que eu quero até dar uma olhada para ver como foi essa entrevista. E ele comenta que o problema do BNDES é assumir o risco, como nos casos do Joesley Batista lá da JBS, no caso da Odebrecht, no caso da OES. Isso de fato realmente aconteceu. E aí, saindo dessa segunda pergunta, né? Da primeira pergunta, da segunda pergunta em relação ao Flávio Rocha, ele também ainda comenta sobre o voto da Dilma, né? Comenta que o próprio Bolsonaro disse que votou no Lula, isso o próprio Bolsonaro disse mesmo, né? Lá na década de 90. Acho que teve as eleições em 89, salvo me engano agora. Então, aí nos inícios da década de 90, teve a escolha lá de outro presidente. E também de ter votado em pautas do PT, né? E aí ele acredita o seguinte, se é uma coisa que o Bolsonaro tenha feito de coração, por mais que tenha sido um equívoco, né? Ele acredita que não foi lá um erro, né, tão grande, exatamente como o Flávio Rocha ter votado no PT, porque aparentemente hoje ele mudou de postura. A única questão que eu faço é até mesmo sobre a questão dele ter sido o primeiro empresário a favor do impeachment, é se isso não foi um oportunismo, né? Como a gente percebe nesses grupos liberais. Então fica questionado, né, essa questão de Flávio Rocha defender de fato valores liberais. Ele duvida, né, que ficou uma dúvida melhor que o MBL apoiará o Flávio Rocha para 2018, ele não deixa isso certo, mas aparentemente já está certo, né? Já estão fazendo ali a defesa desse candidato.
comenta sobre a direito competir entre os nomes, né, tidos como de direita, até mesmo o caso aí do Geraldo Alckmin, que a gente sabe que não é de direita, ele também deixa isso bem claro, e que o Geraldo Alckmin teria mais chance do que o Bolsonaro na eleição. O Geraldo Alckmin que não fez nem 2 dígitos, né, de intenção de voto, aparentemente para o Arthur tem mais oportunidades. E aí ele comenta algo preocupante, que sim, é o fato do Ciro Gomes ser o candidato de esquerda e que pode aglutinar todos esses votos, né? E que é um candidato aí que quer a volta da CPMF. Isso é de fato extremamente preocupante. Aí a terceira pergunta, né, que eles fazem lá por volta dos 19 minutos e 17, vem esse Carlos Alberto Rigar, né, que a plateia pergunta para o Arthur, que ele representa Jacaré Banguela, que é uma pessoa que eu também tenho lá as minhas desconfianças, não botaria em momento algum minha mão no fogo por ele. E aí ele comenta, né, sobre as afirmações do Arthur, dele ser lixo, escória da humanidade, né? E aí ele comenta que esse áudio que o Arthur até apresenta novamente é um áudio de brincadeira em grupo particular, que aí teve a exposição de palavrão ali com a criança, que reproduziu, né? Porém, ele comenta que do sócio dele, alegando que o Arthur seja sócio do MBL, não tem como afirmar isso, Renan de Santos, que o pai dele tem 2 CPFs, que é a acusação que aquele advogado fez lá na entrevista com o Nando Moura. Se você não viu, eu deixo a descrição aí, deixarei na descrição do vídeo. Ele tem mais de 100 processos e que entre a cúpula dos Santos eles debocham muito disso. Então, portanto, ele falou que queria entender o padrão moral, né, do Arthur. E aí a resposta ela é bem categórica, né? Ele comenta que sim, o pai do Renan responde aos processos de várias empresas que ele comprou, né, já com processos. E comenta das dificuldades do empreendedorismo no Brasil, né, que todo empresário tem essa dificuldade. E aí ele pergunta, né, se ele é realmente um péssimo pai. Aí neste momento, ali por volta dos 22 minutos e 43, o Arthur coloca de volta o áudio, né, deste cara falando, né, expondo novamente aquele palavrão mediante a criança. E é engraçado notar que no início do áudio ele cita o nome do Alan dos Santos lá do Terça Livre. E aí fica o meu questionamento aqui para você que está assistindo esse vídeo. Qual será que é a ligação do Alan, junto com esse pessoal de Jacaré Banguela, de toda essa tramóia, de toda essa acusação? Aonde tem dedo do Alan nisso? Aonde é uma acusação somente do advogado que era o advogado do MBL, né? Isso é importante entender, né? Porque pelo o construir das coisas, como as coisas estão desenrolando, isso não está me cheirando muito bem. Não sei para vocês a impressão. E ele comenta, né, também o sócio do Kaká, né, que é esse advogado que recebeu a ameaça de morte, a ameaça de morte de uma mulher, que a gente ouve no áudio que é num tom irônico, né, que não é num tom ameaçatório. Então, de fato, fica esse questionamento sobre a ameaça e sobre o comportamento desse Carlos Alberto Rigar, que é extremamente estranho, pelo menos suspeito. E aí, para finalizar a quarta pergunta, finalizar essa primeira parte, né, o direito de resposta, uma pessoa da plateia pergunta se o Holiday terá um direito de resposta no canal do Arthur, do Nando, né, o policial o Luciano, que representa o MBL, e caso o processo seja arquivado, se ele dará espaço para o Holiday defender-se no canal do Nando. Porque vale lembrar que o Holiday, aparentemente, pelo que eles dizem, chegou a fazer uma abertura de processo de inquerimento lá contra ele mesmo, para que fosse constatado se de fato houve todo esse caixa 2 ou não. Que todos nós queremos saber a verdade em relação a isso. E aí a resposta do Nando é com certeza, dará espaço sim. Ele comenta que comprou diversas brigas, né, do Holiday no passado. E comenta também que o Holiday, o Arthur, o MBL foram convidados para estar nessa entrevista com o advogado. É claro que não era um ambiente receptivo para eles, então provavelmente por isso eles optaram por não ir, né? Porque a gente até antes do Arthur aceitar o debate, a gente ficava com esse questionamento. Por que será que o Arthur não foi? Será que tudo que está dito ali é de fato verdade? Foi de fato verdade? E isso acabou dando subsídios para que nós acreditássemos que tudo, absolutamente tudo que aquele advogado falou, fosse verdade mesmo. Só que aí a gente ainda fica com essa dúvida porque o Arthur
se propôs e aceitou ir ao debate e na presença lá deles, né? Porém o Arthur estava numa segurança muito maior. É importante a gente ressaltar isso e pensar nisso na hora de apontar os dedos, fazer acusações. Então, o ambiente no debate ali com o Nando Moura era muito mais receptivo para qualquer pessoa do MBL. E aí tem essa resposta ainda, né? E aí ele encurta a resposta, o Nando Moura, porque a pergunta não foi tão incisiva assim, e ele volta lá na questão da Previdência para aproveitar ainda o tempo, né? Ele comenta que não seria palanque do MBL, questiona se o Bolsonaro realmente votou a favor do PT, porque isso é importante ressaltar. Às vezes a gente tem que ser estratégico, nós não temos a opção do melhor, a gente tem a opção entre o menos pior e o pior, né? Então, por exemplo, ele comenta no caso lá no período que ele viveu do Fernando Henrique, do Collor, Fernando Melo de Collor, é, que ele apoiou, né, as manifestações que foram inclusive iniciadas pelo Lindenberg Faria, que naquela época era a liderança de grupos estudantis, né? Então ele pergunta se de fato ele apoia e gosta do Fernando do Lindenberg Farias, que ele sempre meteu o pau, né? E aí comenta que o Flávio Rocha de fato é um candidato fraquíssimo, ainda também não saiu de um dígito, né? Não chegou a 2 dígitos de intenção de votos. Comenta novamente sobre essa questão de palavrões e postura conservadora. Eu concordo, sou obrigado a concordar com o Arthur, que eu também falo muito palavrão, mas expor palavrões, principalmente o que foi citado ali, de colocar, falar pau no cu, alguns palavrões mais pesados, né? Não só expor isso diante de uma criança, que às vezes pode acontecer, mas fazer com que a criança reproduza. Cara, isso é ainda pior. Para quem viu o vídeo que eu postei aqui sobre a exposição das crianças mediante a cenas promíscuas, a músicas que não condiz com uma infância, né, sadia para uma criança, eu não posso concordar com isso, cara. E aí tem essa questão, né, da ameaça de morte. O Nando fala que não é bem assim, que na verdade o áudio não é aquele, é o outro. Porém, o áudio que o Arthur mostra é o áudio que está no YouTube do Jacaré Banguela, que é o áudio que o advogado alega, né, que é o que ele sofreu ameaça. Então, essa é a primeira parte. Eu ainda vou fazer mais 3 partes, né, porque eu dividi em 4 para não ficar muito grande o vídeo. Já passou um tempo aí bom. Eu espero que vocês gostem do vídeo, espero também os comentários de vocês, para que a gente consiga entender melhor esse debate, tudo que aconteceu. E as próximas partes eu vou entrar em questões mais polêmicas e eu vou até fazer alguns comentários pessoais também. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, tem sido fantástico dividir a atenção de vocês e o carinho também de vocês aqui com o canal. Muito obrigado.